Graça e paz, meus queridos, que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Eu gostaria de agradecer a Deus o privilégio do convite. Não sei se foi proposital, mas parece que Deus proporcionou que vocês tivessem uma overdose de Itatiba, né? Me lembro da semana passada o reverendo Tiago dizendo, não, eu vou pregar em Indaiatuba. Eu falei, olha, que interessante, também vou na próxima semana. O Vassi falou que vai estar de férias. E aí, acho que, de fato, vocês estão provando um pouquinho do sabor da comida de Itatiba. Mas a realidade, que o que eu percebo claramente, é que quando nós estamos no meio do povo de Deus, essas diferenças, elas são pouquíssimo relevantes. Nós estávamos no caminho para cá e meus filhos comentando assim, papai, eu não sei se eu quero conhecer gente nova. Eu gosto da nossa igreja, sabe? Meus amiguinhos estão lá esperando. E aí a realidade que a gente vai percebendo é que nós somos acostumados com um certo conforto, não é verdade? A bendita da zona de conforto, que todos falam, ela existe justamente porque ela é confortável. Mas logo ao entrarmos, ao recebermos um primeiro abraço com um sorriso, eles receberam elogio, falam, nossa, que crianças lindas. Aí aquela tristeza já virou uma vergonhazinha, e a realidade é que nós nos sentimos em casa. É maravilhoso nós estarmos juntos, em comunhão, porque o reino de Deus é isso. O reino de Deus, ele nos permite vivermos em família, onde quer que nós estivermos. O que nós temos aqui é um momento que parece, não sei para vocês, mas para mim, isso é muito claro, é um oásis no meio da nossa semana. É um momento onde nós nos reunimos com pessoas que amamos o mesmo Deus, com pessoas diferentes, culturas diferentes, mas pessoas que estão no mesmo propósito de vida, pessoas que estão vivendo a mesma coisa e querendo ir para o mesmo lugar. Cada culto, cada reunião, cada assembleia, cada ensaio, cada pequeno grupo, cada discipulado, cada visita, ele representa uma pequena gota da graça de Deus na nossa vida. E aí nós vamos ficando aquilo que nós chamamos de mal acostumados. É gostoso demais, não é verdade? Eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer que me sinto em casa. Me sinto em casa apesar de não conhecer o rosto de quase ninguém aqui. Estava tentando me lembrar a última vez que estive aqui em Indaiatuba, e a igreja parece que era até em outro lugar, não é verdade? A igreja era em outro lugar, e aí eu estava fazendo o caminho, eu falei, gente, será que eu errei? Aí eu falei, não, eu acho que eles foram para outro lugar mesmo. Nossa, faz muito tempo, e eu sou péssimo para rosto, sou péssimo para nome, eu estou tentando bater o olho e tentar encontrar algum rosto conhecido aqui, mas nenhum para salvar. E o reino de Deus é tão maravilhoso que ainda assim eu consigo me sentir em casa, porque o Pai é o mesmo. Os irmãos, o reino, ele se expande para todo sempre. Então, toda essa percepção que nós temos é de que não há como fugir da graça de Deus. A vida no meio do povo de Deus é uma zona de conforto. Mas eu gostaria de levar vocês a uma reflexão no dia de hoje sobre alguns discípulos que também se encontraram e tiveram a mesma percepção que temos. Aquela percepção de que estar junto com o povo de Deus é algo maravilhoso e não deveria acabar. Para isso, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, ou mesmo a ligar a sua Bíblia. Se você tem a Bíblia decorada, fica à vontade para puxar na sua memória o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. Nós leremos primeiramente os 9 primeiros versículos. Eu tenho aqui a tradução da Nova Versão Internacional. Você fique completamente à vontade para acompanhar. Eu acho que o que está sendo projetado é na NVI, olha que benção. Mateus capítulo 17, os 9 primeiros versículos. Ouça com muita fé o que diz a palavra de Deus aos nossos corações nessa manhã. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor,
é bom estarmos aqui. Se quiseres, eu farei 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou-se, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. Erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós lemos a Tua santa palavra e nós precisamos que ela fale conosco. Não existe outro motivo para nos colocarmos diante de Ti, se não for a Tua voz. Com a nossa própria voz, nós louvamos a Ti, dizendo que Tu és tudo que temos. Tu és a esperança, Tu és o refúgio quando estamos aflitos, e é a Tua palavra que nos conforta, nos exorta, nos corrige, nos dirige e nos consola. Nós pedimos, por intermédio do Teu Espírito Santo, não nos despreze nessa manhã, pelo contrário, fale poderosamente aos nossos corações. Isso só pode ser feito com a Tua ajuda, Senhor, porque de nós não pode sair coisa boa ou nenhuma propensão para ouvirmos a Tua palavra. Mas se o Teu Espírito Santo nos tocar, ela encontrará nos nossos corações. Nós seremos tocados, transformados e guiados por ela. É isso o desejo do nosso coração. É isso que clamamos como igreja unida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, se você perceber bem, ele começa com um marco temporal, não é verdade? Ele diz 6 dias depois. E é importante nós não ignorarmos alguns detalhes da Escritura, porque às vezes nós achamos que a Escritura está colocada de acordo com a vontade humana. Mateus resolveu colocar essa informação porque ele achou relevante. Não deixa de ser mentira, mas nós sabemos que o Senhor dirigiu a narrativa bíblica, então nós não podemos esquecer e tirar de mente que é uma narrativa divina. E o Senhor decide nos dizer que este acontecimento glorioso aconteceu 6 dias depois. E a pergunta é: 6 dias depois do quê? Você vai virar a página da sua Bíblia e você vai encontrar essa resposta muito facilmente. No capítulo 16 de Mateus, ele começa no auge da intimidade entre os discípulos e o seu mestre. Jesus chama os discípulos e fala assim: eu queria saber o que os homens estão falando que eu sou. E então, os discípulos dizem: olha, eu já ouvi alguns falarem que o Senhor é Elias. Já ouvi alguns falarem que o Senhor é Jeremias. O Senhor é até o seu primo João Batista reencarnado. Uma visão estranha, né? Mas alguns dizem isso, Senhor. Então, Jesus diz o seguinte: ok, bons palpites, eu gostaria de saber quem vocês dizem que eu sou. Pedro, sempre Pedro, sempre Pedro. Ele é o primeiro a falar, geralmente o último a pensar no que fala. Mas aqui também, nós temos um Pedro que não precisou pensar para falar, porque ele, dirigido pelo Espírito Santo, disse: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus confirma isso dizendo: Pedro, não foi a carne nem o sangue. Você não chegou nessa conclusão juntando o tico e o teco que você tem aí. Foi o Espírito Santo, foi o Pai que está no céu que te revelou isso. E aí o Senhor diz que Ele vai instituir a sua igreja. Pedro, eu vou fazer algo maravilhoso. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E parece que Pedro está sintonizado com o mestre, não é verdade? Que resposta maravilhosa. E aí Jesus muda o discurso. Jesus diz o seguinte: olha, eu vou ter que ir para Jerusalém, eu vou sofrer muito, eu vou ser entregue na mão daqueles comerciantes da fé, daqueles judeus que procuram me matar. Eles vão me matar. A cruz está me esperando, e agora na narrativa bíblica, pela primeira vez no Evangelho de Mateus, a cruz está no horizonte de Jesus e dos seus discípulos. Aquele Pedro que tinha sido usado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte: Senhor, nunca que isso te aconteça, não deixe acontecer isso. E aí aquele que foi usado pelo Espírito Santo, alguns versículos depois é usado por Satanás. Porque aí Jesus diz o seguinte: para trás de mim, Satanás, você não entende nada das coisas celestiais,
como que pode o mesmo Pedro, que de fato teve uma revelação dos céus de que Jesus era o Cristo, agora emprestar a boca para Satanás? Pedro não gostou muito dessa história. Pedro tinha altas expectativas no ministério de Jesus. Ele era um bom judeu preso ao jugo romano. Então ele diz o seguinte: é esse homem que vai libertar Israel deste jugo romano. O trono está esperando ele. Eu sou servo deste homem. As expectativas estão no auge e agora ele muda o discurso, dizendo que de fato a cruz o está esperando. Senhor, que isso nunca aconteça. Então o Senhor, como que para explicar para eles que eles precisam de fato perceber as coisas de outra maneira, chama Pedro, aquele Pedro, Tiago e João. E agora ele sobe ao alto monte. Chegamos à nossa narrativa bíblica. Ele sobe a um alto monte porque ele deseja passar uma lição importante dos discípulos mais próximos. Ele deseja passar uma lição importantíssima para a minha vida. Ele deseja passar uma lição importantíssima para a sua vida. Eles sobem nesse monte. E o versículo diz que ali ele foi transfigurado diante deles. Para imaginar a cena, gente. Vocês conseguem imaginar? Aquele Jesus que anda com vocês, seu amigo. João estava lá e as escrituras dizem que João era aquele que se reclinava no colo de Jesus. Mas agora este Jesus humano, divino sim, mas profundamente humano, agora ele brilha. Suas roupas resplandecem. Se havia alguma dúvida no coração daqueles discípulos de que Jesus era o Filho de Deus, se havia alguma ponta de dificuldade em acreditar no que o Espírito Santo havia revelado para Pedro um pouquinho antes, agora não há mais dúvidas. Jesus é o Filho de Deus. O pior de tudo para eles, em um evento VIP, no Melhores Amigos do Instagram, entendeu? É só com os três, é a nata da nata da nata da sociedade. Eles haviam deixado a multidão lá embaixo. E eles haviam deixado 9 discípulos lá embaixo. Consegue sentir o coração deles? Gente, eu sou muito privilegiado. Calma, vai ficar melhor. Aparecem Moisés e Elias. Para um judeu, meu querido, nós estamos falando do maior legislador, do fundador do povo de Israel, aquele que trouxera a lei, e simplesmente o maior dos profetas, aquele que haveria de vir, aquele que no capítulo anterior, eles disseram, alguns dizem que o Senhor é Elias. Ele fala, gente, eu estou vendo Elias. O texto diz que eles conversavam com Jesus. Tem algumas coisas que no céu eu vou ter que perguntar, gente. Qual era o papo? Alguns outros evangelistas nos dão uma dica. Alguns outros evangelistas que narram essa mesma história, eles vão dizer que conversavam com Jesus sobre o caminho que ele deveria seguir. Conversavam com Jesus sobre a cruz. Gente, imagine Moisés dizendo, Senhor, meu Deus, aquilo que foi profetizado por mim há tantos anos há de se cumprir. Gente, eu arrepio. Imagine Elias dizendo, Senhor, está tudo pronto, tudo que foi profetizado. Está na hora do Senhor ser levantado da terra e todo aquele que olhar para ti será salvo. Aquele assunto, aquele papo, quantos judeus, eu pergunto, quantos judeus não dariam a vida para ver o que aqueles homens estavam vendo? Não precisa nem ser judeu. Vamos colocar aqui? Quem não daria tudo que tinha para participar desse momento VIP? No meu caso seria muito difícil, porque tudo que eu tenho já não é muita coisa, né? Não teria muito como convencer Jesus a me levar para esse momento. Mas, gente, é possível percebermos, é possível entendermos, é possível saborearmos esse privilégio. E parece que sai da nossa boca a sugestão de Pedro. Fala, Senhor, é bom estarmos aqui. Senhor, não vamos acabar isso não. Já passei
cada problema na vida, isso vale a minha vida inteira. Senhor, vamos ficar aqui. Vou propor algo melhor, diz o impetuoso Pedro. Farei 3 tendas, porque a gente não quer sair daqui e nós não queremos que vocês saiam daqui. Senhor, uma tenda fica contigo. Uma tenda fica para Elias, não deixa ele embora não. Maravilhoso, tem tanta pergunta para Elias. Faça uma tenda para Moisés. Percebeu que ele não sugeriu tenda para eles? Pedro, Tiago e João que durmam no relento. Faço uma tenda para vocês, contanto que o Senhor me prometa que isso não vai acabar. Senhor, é muito bom estarmos aqui. É confortável estarmos aqui. Vou te fazer uma pergunta sincera. Dá para julgar Pedro? Consulta teu coração, você não faria a mesma coisa? Eu faria a mesmíssima coisa. A busca pelo conforto e a busca pela melhor situação possível de vida é intrínseca à nossa natureza humana. É intrínseca. Desde as coisas mais triviais, como o melhor sofá para colocar em casa, até as coisas mais importantes, como de fato, como eu vou passar a minha velhice. Boa parte da sociedade vive trabalhando, pensando na sonhada aposentadoria, porque na aposentadoria eu vou ter conforto. Quantas vezes eu ouvi isso do meu pai? Desde que eu nasci eu ouvi isso do meu pai. Não, porque quando eu aposentar, a vida vai começar. Aí eu fico assim, tem certeza, pai? Não dava para viver agora? Não. Agora está confortável. Eu preciso de conforto. E então, parece que a sociedade vai buscando, então, formas, recursos de ter o maior conforto possível. A pandemia nos ensinou muito isso. A pandemia ensinou a gente a trabalhar de casa e agora parece que o mundo está em greve para não voltar a trabalhar em presencialmente. Eu passo por isso em Itatiba. Eu brinco com eles que depois da pandemia, quando eu chego para um cristão e falo assim, querido, me convém pousar na sua casa? Queria te visitar, orar com você. Fala, pastor, pode ser online? Eu falo assim, não. Não pode ser online, cara. Como que eu vou tomar teu café online? O meu café eu já tomei, eu quero tomar o seu. O conforto. Você não precisa se acostumar com o conforto, gente. Você precisa se acostumar com o desconforto. O conforto é natural. Nós fazemos isso o tempo todo. E sabe uma coisa que eu percebo? Isso daí, essa ideia ela é potencializada pelo que nós chamamos hoje de sociedade do consumo. Tudo parece ser produzido para te ampliar o máximo do conforto. Vou falar para vocês 2 coisas que eu não tenho, mas eu tenho certeza que a hora que eu tiver, aí eu vou olhar para minha esposa e falar, nossa, é bom estarmos aqui. Eu preciso de uma máquina de lavar. Eu tenho certeza que minha vida vai mudar. Pessoas dizem, não, me arrependi de comprar. Eu falei, eu quero me arrepender por conta própria. Porque pensa num desconforto lavar louça. E uma outra coisa, que foi Deus que inventou, tenho certeza que caiu do céu o projeto, é um negócio chamado robô aspirador. Gente, essas coisas, eu falei para eles, é sonho de consumo. Pensa não ter que varrer, olha, estamos saindo para ir para a igreja, quando eu voltar está varrido. Ah, gente, misericórdia. Se você nunca sonhou com isso, você está sonhando errado. Ou você não está varrendo sua casa. O conforto está na nossa pele. Pergunto para você, dá para julgar Pedro? Não dá para julgar Pedro. Mas sabe o que acontece? Essa ideia do conforto penetrou profundamente, assim como Pedro, no nosso ambiente de intimidade com Deus. Pois é. Eu não sei se vocês passam por isso por aqui, mas seus irmãos de Itatiba passam muito por isso. Pastor, pelo amor de Deus, está muito frio, desliga esse ar-condicionado. Aí eu falo, você pede para o diácono aumentar um pouquinho? Mas não dá 2 minutos. Pastor, pelo amor de Deus, estou morrendo aqui. Abaixa esse ar-condicionado. Eu falei, gente. Aí teve um dia que eu brinquei, eu falei assim, nós vamos tirar o ar-condicionado, eu vou botar ventilador. Não, pastor, pelo amor de Deus. Eu falei, gente, o que vocês querem? Vamos deixar a janela aberta? Não. Entra muito mosquito, pastor. Aí compramos uma briga, porque em determinado momento, um pouquinho antes da pandemia, nós trocamos os bancos por cadeiras. A justificativa era boa, eu falei, gente, cadeira a gente consegue tirar e aproveitar o espaço. Se eu preciso fazer uma coisa com as crianças, eu consigo empilhar a cadeira.
Pastor, esse banco está aqui desde que a minha avó era presidente da SAF. Foi meu avô que pregou aquele prego naquele banco. Esse banco é tão gostoso, pastor. Ele é macio. O lugar que eu sento tem o formato da minha perna já. A espuma já cedeu o suficiente para eu ficar confortável assim, ó. Se chega visitante, chega no lugar, o diácono tem que falar, ai, desculpa, é o lugar da irmã. Você percebe? Pois é. Tem tudo essas coisas. Tem gente que prefere... a gente vive numa época de sommelier de pastor, né? Lá em Itatiba a gente está com 3 pastores. Aí tem gente que fala assim, pastor David, o senhor tem que pregar mais. Eu adoro quando o senhor prega. Tem gente que fala assim, nossa, por mim o David nem pregava. Gosto muito mais do sermão do Tiago. Um sermão mais intimista. E o Tiago tem aquela capacidade acolhedora e a vontade de apertar as bochechinhas dele, não é verdade? Eu não gosto de nenhum dos dois. Por mim, só o pastor Leandro pregava. É sommelier, é conforto, gente. É conforto. Esse ano tivemos uma atitude radical. Vamos parar de transmitir o culto online. Por que, pastor? Eu falei, porque está confortável. Segunda-feira eu mandava mensagem para os irmãos, falava assim, querido, sentimos sua falta, pastor, fique tranquilo. Eu abri o YouTube em casa, debaixo da coberta. E eu falei para Deus, Deus é bom estarmos aqui. Eu falei, querido, não, você precisa estar com os irmãos. Pastor, fique tranquilo, eu vou dar meu dízimo. Eu falei, quem falou de dízimo? Eu falei de você estar aqui. Você prezou pelo conforto. E a gente faz isso o tempo inteiro. À medida que nós vamos caminhando com Jesus, nós vamos ficando mal acostumados, porque o Senhor é um pai bom, e um pai bom dá coisas boas para o seu filho. Nós vamos ficando exigentes. Eu não sei quantos de vocês nasceram na igreja, quantos de vocês passaram pela experiência da conversão, mas quando a experiência de conversão, você pode ficar em pé na igreja, que não tem problema. A igreja é maravilhosa, a igreja não tem erro, o meu pastor é o melhor pastor do mundo. Aí a gente vai ficando crente velho. Crente velho tem hábito. Crente velho fala assim, eu não gosto que o culto passe das 11h30. Não dá. Impraticável. Aí você olha para o novo membro e fala, nossa, por mim podia até às 3. Aí o membro antigo fala, pastor, tenha dó das irmãs que cozinham de domingo. A gente precisa ir para casa. A gente vai ficando mal acostumado. Por quê? O conforto é intrínseco do ser humano. Por isso que eu gostaria muito que nós olhássemos para Pedro com carinho especial. Faríamos a mesma coisa. Senhor, é bom estarmos aqui. Davi faz a mesma coisa. Salmo capítulo 27, ele diz o seguinte, uma coisa eu pedi para o Senhor, não foi 2. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei com todo o meu coração, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Que eu possa habitar para buscar orientação no seu templo. Gente, é melhor o domingo ou a segunda? O domingo é mais confortável, o domingo a gente está entre irmãos. Se você é daqueles que ouve a música do Fantástico e te dá depressão, é porque você foi picado pelo bichinho do conforto. Acabou o conforto. E aí a gente vai viver a segunda, pensando assim, 4 dias para o conforto. A terça, 3 dias para o conforto. A quarta, 2 dias para o conforto. A quinta é quase sexta. Ó, cheirinho de sábado, né? Sexta, então, você acorda pulando a cama. Você vai fazer o mesmo trabalho sexta que você vai fazer na segunda. Qual dia é melhor? Sexta. O cheiro do conforto está lá. Entendeu? Então pronto. Chegamos ao sábado. E aí a vida começa no sábado. E no domingo, então, nossa, no domingo é maravilhoso. No domingo eu estou com meus irmãos. No domingo eu venho tocar. No domingo eu sirvo a igreja. Depois no domingo tem um churrasquinho. Depois no domingo eu durmo. Nossa, eu durmo bem. Ai, que delícia, eu acordo sem saber a hora, é tão gostoso. Brincar de cochileta russa, eu falo. Você dorme sem despertador. Vai ser um cochilo de 10 minutos? 1 hora? Não sabemos. Ai, que legal. Só dá para brincar disso de domingo. É confortável. Mas os planos de Jesus para os discípulos, o plano de Jesus para mim e para a sua vida, é outro. A história continua. E sabe o que a história nos diz?
A história nos diz que eles ouvem do céu o seguinte: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ouçam-no. Parece Deus dizendo o seguinte: Pedro, não é você que sugere as coisas no reino de Deus. Você não é meu filho amado. Este é meu filho amado. Quem fala? Ele. Quem ouve? Vocês. Este é meu filho amado. Ouçam-no. Ah, que balde de água fria. Mas nem tudo está perdido. Jesus pode dizer para a gente ficar. Jesus não deu resposta para a minha proposta, não é verdade? Eles levantam, o Senhor diz, não tenha medo, levanta. Eles levantam, não tem mais Elias. Não tem mais Moisés. Não tem mais luz. A roupa de Jesus provavelmente era aquela empoeirada de novo. O rosto de Jesus era aquele cansadinho mesmo, dos trabalhos. Foi-se a glória. Pior de tudo, Deus me disse para ouvir Jesus e sabe o que Jesus está me dizendo? Vamos descer. Não, era tudo que eu não queria, Jesus. Você viu a confusão que está lá embaixo? Você lembra da multidão que a gente largou lá? O Senhor não conseguia andar? Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Aqui a gente consegue te ver face a face. Lá fora tem uma multidão. Aqui é VIP. Lá embaixo é multidão. Lá as pessoas te apertam, a gente não consegue chegar perto, a gente não consegue te ouvir, Senhor. Aqui a gente ouve até o Pai do céu. Jesus, lá embaixo tem enfermo, endemoniado, pessoas que querem te matar. Aqui tem profeta, aqui tem a lei, aqui tem tudo apontando para o Senhor em glória. Lá embaixo morte, aqui vida. Qual o objetivo de descer, Jesus? Ouve, dá vontade, parece que João está falando assim, Jesus, eu sei que a voz falou para eu te ouvir, mas assim, me ouve só agora. Calma, não julga Pedro. Eu sei que nós fazemos a mesma coisa. O Espírito Santo conhece as nossas orações. Muitas das vezes as nossas orações são o seguinte: Senhor, eu tenho a solução para o meu problema. Só não consigo fazer. Eu vou te dar a receita. O Senhor faz o que eu preciso. Vai dar certo. Todo mundo alegre. Amém? Aí você passa a sua lista de compra. Senhor, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Preciso de cura, Senhor. Senhor, eu preciso mudar minha vida financeira. Senhor, eu preciso ganhar, eu preciso achar o bilhete da Mega Sena. Entendeu? Eu preciso achar. Porque eu não tenho dinheiro nem para comprar o bilhete. Eu preciso achar o bilhete da Mega Sena. Premiado. Eu preciso que alguém erre o Pix e caia na minha conta. Eu preciso ser promovido. Eu preciso de cura. Eu preciso. E aí as nossas orações se tornam o contrário do que ouviu-se do céu. O que ouviu-se do céu? Ouçam-no. As nossas orações sejam assim: Senhor, ouve o que eu preciso. Faz, me segue, vai dar certo. Pois é. Se você nunca fez isso, como diria um famoso pregador antigo, se as suas orações nunca deixaram de ser cartas de amor e passaram a ser listas de compra, bem-aventurado é você. Se você já passou por isso, bem-vindo ao time. Daqueles que, por nome do conforto, às vezes pedem para Deus nos ouvir e falam assim: Senhor, faz o que eu estou pedindo, por favor, vai dar certo. Vai dar certo. Orar seja feita a tua vontade é cruel. Porque no fundo a gente não quer a vontade de Jesus. Você já assim? Se Deus quiser vai dar certo e Ele há de querer. Assim, Senhor, não ouse mudar os planos que eu construí para o Senhor. O Senhor há de querer. E nós estamos confortáveis. Mas tinha uma coisa ainda que talvez podia consolar os discípulos. Tudo bem, a gente vai descer. Vamos ouvir Jesus. Mas as experiências que nós passamos, nada vai nos impedir de contar para todo mundo. É quase como viajar para as ilhas gregas. E aí o que você pensa? Gente, eu preciso tirar foto
de tudo. Eu preciso de fato mostrar para todas as pessoas onde eu fui, o lugar maravilhoso, as experiências divinas que eu vivi naquele lugar. Jesus dá um balde de água fria em Pedro e ele fala o seguinte, presta atenção, não digam para ninguém o que vocês viram. Ô Senhor, o Senhor vai me levar para a maior viagem que o ser humano pode fazer. Não posso levar o celular? Eu não posso chegar lá falando assim, vocês não sabem o que aconteceu lá em cima, gente. Nossa, vocês deviam estar lá. Que coisa, nossa, vocês deviam estar lá vendo o que nós vimos. Nossa, eu não tenho palavras, vocês deviam estar lá. Nossa, que coisa maravilhosa. Não, vocês não vão dizer para ninguém. Pronto, acabou todo o castelo de cartas que Pedro estava desenhando. Você não vai fazer nada, Pedro. É ou não é desanimador quando o Senhor pega os nossos planos, joga fora e fala assim, filho, eu sei o pensamento que eu tenho de você. Eu sou o filho amado. Você me ouve. Eu sou o filho amado. Você me segue. Ele simplesmente decide fazer diferente. Ele simplesmente decide nos mandar para baixo de novo. O domingo insiste em acabar. A musiquinha do Fantástico insiste em tocar. O despertador da segunda-feira está marcado. Por que que as coisas saem do lugar? Senhor, não é possível que a vida seja só isso. Senhor, lá embaixo não. Lá embaixo não é tão bom quanto aqui. E talvez você tenha a mesma impressão que eu, e talvez você passe pelo mesmo que eu, e eu falo assim, Senhor, segunda-feira não. Hoje, graças a Deus, eu sou um homem realizado. Porque de domingo a domingo eu vivo o que eu amo, que é a igreja. Gente, não existe privilégio maior. Tua profissão pode ser excelente. Desculpa, deixa eu puxar a bola para o meu lado, é muito melhor. Hoje eu não acordo chateado na segunda-feira, mas eu tinha uma agência de publicidade. E a segunda-feira era terrível, gente. E eu falava assim, Senhor, o domingo não pode acabar. Aqui eu me sinto saciado. Aqui eu me sinto renovado. Aqui eu estou de tanque cheio. E segunda-feira vai me esvaziar. Senhor, segunda-feira vão ter pessoas sugando tudo que o Senhor me deu. Eu venho aqui, o Senhor me enche de alegria. Na segunda-feira tem um monte de gente pronto para tirar minha alegria. Eu venho aqui, o Senhor me enche de paz de espírito. Nossa, é uma paz do céu. Na segunda-feira, algum abençoado de Deus vai me fechar no trânsito e essa paz vai embora. Senhor, aqui o Senhor me dá amigos, mais do que amigos. Aqui o Senhor me dá irmãos. Pessoas que eu amo, pessoas que eu gosto de estar perto. Aqui eu vejo a face do Senhor brilhando no meu irmão. Aqui, Senhor, aqui o Senhor está brilhando. Vamos fazer uma tenda aqui, Senhor. Vamos fazer uma tenda aqui. Não vamos acabar o domingo, não. Mas a questão é que a jornada da fé se resume em ouvir o Filho amado de Deus. E o Filho amado de Deus, a despeito de todas as nossas expectativas e a despeito de todos os nossos desejos, ele fala, a gente precisa acabar o domingo. Esse culto precisa acabar urgente. Eu tenho planos. Eu tenho planos lá embaixo, Pedro. Tiago, João, eu sei que é gostoso estar aqui. Posso te falar uma coisa? Era mais gostoso ainda estar no céu. Era maravilhoso estar junto ao Pai. Filipenses capítulo 2 diz que nós devemos ter a mesma atitude de Jesus, que embora sendo Deus, ele não se apegou à sua posição de ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Você consegue entender a humilhação de Jesus para descer nessa terra? Não estou nem falando da crucificação, eu estou falando do nascimento. Aquele que criou todas as coisas, ser parido pela sua própria criação. O Senhor que dá vida a tudo, ser gerado no ventre daquela criatura que Ele formou. Aquele que é a palavra de Deus, tem que aprender a balbuciar as palavras dos seres humanos.
aquele que guia os nossos passos e não permita que nossos pés tropecem, como diz as Escrituras, aprender a andar, cair, bater a cabeça, chorar. Aquele que dá sentido para a vida de todos, e pelo teor das Escrituras, ser reprovado em todos eles. Aquele que é a fonte de toda a beleza do mundo e de tudo que nele há, não ser encontrado nele beleza nenhuma. Aquele que é Senhor dos senhores e se tornar servo. A vida de Jesus foi uma humilhação. Quando Jesus faz o movimento de descer do céu, ele se esvazia. Ele abre mão de todo e qualquer privilégio. E agora os discípulos que não entendem nada sobre o que Jesus fez, falam assim: Senhor, eu não posso me esvaziar, eu não posso descer, vamos ficar aqui. E o Senhor diz: não, eu desci e permiti que vocês me esvaziassem. Vamos descer. E permitam que aquela multidão que está lá embaixo esvazie vocês, até vocês não se sentirem mais nada. Até vocês não terem mais o que doar. Vivam fora do conforto. Porque eu não tenho casa. A Bíblia diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. A vida do Filho do Homem é fazer a vontade daquele que o enviou. Vamos descer. Precisamos descer. Nós paramos no versículo 9. Eu gostaria que vocês lessem comigo a partir do versículo 14. A narrativa continua demonstrando para nós o que aconteceu quando esses discípulos desceram da experiência maravilhosa que eles tiveram com Deus para o pé do monte. Mateus capítulo 17, versículo 14, a narrativa continua dizendo: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e ele está sofrendo muito. Muitas vezes ele cai no fogo, na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu. Em outras versões, Jesus exclamou. Jesus gritou. Geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino. E desde aquele momento ele ficou curado. Como era de se esperar, tinha uma multidão lá embaixo. Como era de se esperar, Moisés e Elias não estavam lá. Enfermos endemoniados estavam lá. E agora eu quero que você, que está fazendo esse caminho junto comigo, o caminho da pele de Pedro, eu quero que você se coloque no lugar dele. Me fala o que está passando no seu coração agora. Eu não falei? Eu sabia que isso ia acontecer. Eu tinha certeza que isso ia acontecer, Senhor. Está feliz agora? Olha, agora Jesus está gritando. Lá em cima ele estava sendo adorado como Deus. Aqui ele está gritando que ele não suporta mais esse bando de pecadores. E aí, Jesus? Dá tempo. Vamos voltar. O próprio Jesus parece que dá razão para Pedro. Esse grito de Jesus foi um grito que poucas vezes se apareceu nas Escrituras. O Senhor sempre tratou a multidão com muito amor. Mas o grito de uma geração hipócrita, o grito de uma geração incrédula não era com a multidão. Vocês concordam que o pai do menino tinha fé que Jesus podia curar? Quem que não teve fé para resolver o problema? A geração incrédula eram os discípulos. Eles ainda não tinham entendido o que Jesus veio fazer. Eles não tinham entendido o propósito de ser cristão. Eles acharam que ser cristão era súdito do rei de Israel. Quando o rei de Israel tirasse Roma do seu lugar e sentasse no seu trono, eles iam ser como aqueles cupidos que ficam voando pertinho do trono, assim, não é verdade?
Talvez, se os discípulos fossem um pouquinho mais atentos, eles perceberiam que esse grito foi dado pelo próprio Moisés em Deuteronômio. Moisés dá toda a lei e aí ele fala assim: vocês, porém, são uma geração perversa e incrédula. Vocês vão quebrar cada uma dessas leis. Jesus, o Senhor devia ter aprendido com Moisés que esse povo não presta. O Senhor subestimou essa geração. A gente estava no céu. O Senhor quis descer para essa geração incrédula. Nós cremos no Senhor. O Senhor quis vir para eles. O Senhor subestimou demais. A grande diferença de Jesus para Pedro, a grande diferença de Jesus para mim e para você, é que Jesus absolutamente nunca perdeu de vista a sua missão. O Evangelho nos diz que Jesus pega o rolo na sinagoga e diz, começa a ler o profeta Isaías, onde diz: eu fui enviado, eu fui ungido para pregar boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos presos, recuperar da vista os cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus nunca trocou o que ele foi feito para fazer. Jesus nunca trocou a missão pelo qual ele desceu na terra por qualquer conforto humano. Jesus nunca perdeu de foco o que ele devia fazer. Nunca permitiu que o conforto que o mundo oferece mudasse uma vírgula da sua função. Pelo contrário, ele continuava caminhando resolutamente para Jerusalém. É por isso que o Pai declarou que ele é o Filho amado. É por isso que o Pai disse que é ele que nós devemos ouvir e não Pedro. Porque é ele que sabe o que o Pai quer fazer por nós. Nós humanos, nós nos apegamos ao conforto. Nós nos apegamos ao bem-estar. Ninguém precisa aprender a gostar de coisa boa, gente. Qual pai aqui chegou e falou assim: filho, vai comer esse sonho de valsa inteiro. Vai comer o sonho de valsa. Você não vai sair de casa, não vai levantar dessa mesa enquanto você não comer esse sonho de valsa. Aconteceu com algum de vocês? Acho que não, né? Eu tenho 3 e eu não passei por essa experiência. Posso te falar a experiência de casa? Enquanto você não comer esse brócolis, você não vai levantar daí. O que é bom e o que é ruim? Eu sou aquele que fala assim: filho, aprende com o papai. Papai não come. Papai está fraquinho. Come. Aí ele fala assim: mas papai, se é importante comer, por que o senhor não come? Minha esposa olha assim e faz. E eu olho e falo assim: filho, tem 2 formas de aprender. Uma forma é aprender com o acerto dos outros. Outra forma é aprender com o erro. Você vai aprender com o erro do papai. Mas o papai não vai conseguir comer isso. O papai acostumou muito com o conforto. Mamãe não toma refrigerante. Aí um dos meus filhos, que deve me odiar, chega e faz assim: não gosto de refrigerante. Como assim não gosta de refrigerante? Como é possível almoçar sem tomar um refrigerante? Porque a gente acostuma. E todas essas histórias de costume de coisas boas, elas são para nos mostrar uma verdade espiritual grande. A gente se acostuma com uma vida espiritual confortável. E sabe onde nós vivemos uma vida espiritual confortável? Aqui. Gente, nós só percebemos o quanto estar em comunhão com os irmãos é confortável, é maravilhoso quando nós saímos daqui. Quando nós descemos do monte do nosso domingo. Quando nós vamos para o vale das nossas segundas-feiras ordinárias. Para as nossas semanas diárias e caóticas. E a gente fala: nossa, era bom demais estar lá. Quando a gente recebe uma palavra atravessada do nosso chefe, a gente percebe como que a palavra do pastor, não estou dizendo do pastor aqui, mas do seu pastor, como ela é regada de amor e como ela quer o seu bem. Quando você vê alguém durante a sua semana não medindo esforços para te derrubar e para ficar com o que é teu, você percebe o quanto teus irmãos são misericordiosos com você em pensar no teu bem-estar aqui. A vida cristã na igreja é um monte maravilhoso, onde nós somos chamados por Deus, semana após semana,
Domingo após domingo, o Espírito Santo nos pega pela mão e fala: vem aqui, porque eu preciso fazer com que você sinta algo maravilhoso. Uma experiência que você vai levar para o resto da sua vida. Mas a igreja não foi feita para ser um lugar de moradia. A igreja não foi feita para ser um lugar de conforto, onde nós queremos nos isolar do mundo. Lá é ruim, Jesus. Aqui é bom. Lá tem pecadores. Aqui tem só anjinho de Jesus. Só alecrim dourado do Espírito Santo tem aqui. Lá é ruim. Aqui é bom. Essa mentalidade nos pegou em cheio na nossa cultura. E nós vemos hoje pessoas que simplesmente não conseguem levar o evangelho para fora das quatro paredes desse templo. Eu não digo não somente pessoas, mas nós vemos às vezes igrejas inteiras que não conseguem ter a capacidade de conseguir fazer a graça do evangelho ultrapassar a porta. E isso é completamente fora do que o Senhor nos chama. A gente conseguiu separar muito bem a nossa vida diária, dolorida, com a nossa vida espiritual. A gente conseguiu separar muito bem porque a gente acha que o que a gente vive com Deus é o que a gente vive no domingo. Depois, o que a gente vive lá é uma tribulação para a gente chegar no próximo domingo. E aqui a gente vai vivendo cura, para lá a gente se machucar. Aqui nós somos cheios, para lá nos esvaziarmos. O sentimento é de frustração, quando o mundo não funciona como a igreja tem que funcionar. Mas ao olharmos para a missão de Jesus, ao olharmos para a vida de Jesus, ao olharmos para os evangelhos com cuidado e cautela, nós redirecionamos a bússola do nosso coração, que o mundo insiste em puxar para o conforto. O norte do nosso coração deixa de estar no conforto e o norte do nosso coração começa a apontar para o que o Senhor quer fazer através de nós na história. Quando olhamos para a vida de Jesus, começamos a pensar o seguinte: de fato, existe uma multidão lá fora. De fato, quando acabar esse culto, provavelmente você já vai começar a ser esvaziado de tudo que o Senhor está te enchendo aqui. Provavelmente você já chega na sua casa e você fala assim: já está indo embora a glória que o Senhor me encheu. Sim. Mas lá existem pessoas que precisam da cura que o Senhor ministrou na tua vida. Lá existem pessoas sedentas do que o Senhor está te enchendo aqui. A missão dele é chamar você, te encher com toda a capacidade de fazer toda boa obra, como diz 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. E aí, depois disso, quando você estiver completamente cheio, transbordando da graça de Deus, a vontade de Jesus é te expulsar daqui e falar assim: agora vá. Teu vizinho precisa disso. Talvez demore muito para o seu vizinho subir no monte e ser cheio do Espírito Santo. Talvez teu marido nunca consiga sentar e ouvir a palavra de Deus e ser cheio dela como você está sentindo. Seu amigo da faculdade, sua amiga de infância. Talvez você nunca tenha a oportunidade de dizer para ela assim: vamos, e receba a resposta: eu vou sim. A única forma delas acessarem a graça de Deus é através do vaso que o Senhor enche aqui e o Senhor leva para lá. O objetivo do cristão é ser esvaziado pelo mundo. Nós precisamos combater essa doutrina maligna de que nós fomos cheios para sermos reservatórios do Espírito Santo. Ninguém pode tirar de nós, pelo contrário, nós somos vaso. Vaso não tem tampa, você vai ser cheio porque Deus quer te esvaziar lá fora. Deus precisa te esvaziar lá fora. O que você vai fazer com toda essa bênção que Deus tem te dado? Você achou que você precisava de tudo isso? Você não precisava de tudo isso. O Senhor te dá muito mais do que você precisa, porque existem pessoas que têm muito menos do que elas precisam. E o Senhor não vai mandar o pastor. Quantas vezes a pessoa fala assim: pastor, venha falar com meu marido. Eu falo: mas já tem um cristão aí. Você foi cheia no mesmo lugar que eu. Acabou, esvaziou já. Não, pastor, é que o Senhor tem uma unção especial. Eu falo: inventou isso. Inventou. O mesmo Espírito que está em mim está em você.
Você está do lado do teu marido. Como que você não consegue se esvaziar para encher o teu marido da glória de Deus que você foi cheio no domingo? Como que o seu ambiente de trabalho não consegue sentir os reflexos de ter uma pessoa ali cheia do Espírito Santo? Será que nós estamos agindo corretamente? Ou será que nós estamos tentando comportar a glória de Deus e o Senhor fala assim, não, deixa extravasar, e você fala, não, fica aqui, senão eu vou me esvaziar. Não, eu não quero me esvaziar. E o Senhor falando, você não entendeu nada. É para você ser esvaziado. Domingo após domingo eu te encho para você ser esvaziado. Você é um pequeno Cristo, você me imita. O que eu fiz? Eu, cheio da glória do Pai, eu desci e me esvaziei. É isso que vocês fazem todo domingo. Gente, domingo após domingo nós temos uma representação visível da vida de Jesus. Nós somos cheios da glória de Deus e somos enviados para um mundo que não está cheio da glória de Deus. Então a missão de Jesus precisa ser cumprida segunda após segunda. É na segunda que nós mostramos a graça de Deus. Aqui, gente, está todo mundo cheio. Aqui, o mais vazio tem a presença maravilhosa da graça de Deus, e isso já é mais do que o suficiente. Aqui transborda dons do Espírito Santo, gente. Aqui tem paz, harmonia, aqui não falta nada. Aqui existe excesso de luz. O mesmo excesso de luz que tinha no monte. O que os discípulos fizeram por causa do excesso de luz? Eles caíram se escondendo. Aqui tem tanta coisa boa, que tem hora que até fica ruim. Porque você fala assim, gente, tem tanto dom aqui, que começa a sair picuinha na igreja. Não é verdade? Estou mentindo? Acho que é só em Itatiba, se Deus quiser. É muito dom, é muita luz, começa até a incomodar. Mas lá na tua casa está escuro. O teu lugar de trabalho está um caos. A sua vizinhança não sabe o que é uma velinha de luz assim, um nada. A sociedade onde você foi colocado, a escola dos teus filhos, a tua faculdade. É lá que precisa brilhar a luz. E nós aceitamos o convite de Pedro. Nós continuamos domingo após domingo falando, Senhor, vamos fazer tenda aqui. Ô Senhor, vamos ficar aqui, fecha essa porta, em nome de Jesus, vamos ficar aqui. É muito bom estar aqui, Senhor. E domingo após domingo o Senhor tem nos chamado para dizer, vamos descer do monte. Tem gente lá embaixo precisando de você. Quer saber um fato curioso? O Monte Tabor é o monte onde a tradição diz que foi esse monte chamado da Transfiguração. Sabe o que tem no alto desse monte hoje? Uma igreja. A Igreja da Transfiguração. Na Idade Média, alguns monges subiram lá e eles concretizaram o sonho de Pedro. Ficaram lá até o momento que não conseguiram mais. Hoje a igreja é turística. Meu sonho é visitar esses lugares. Mas mais do que turística, hoje a igreja, aquela igreja, ela é um símbolo. Ela é um símbolo de como o nosso coração, às vezes, continua respondendo a si mesmo e ao conforto que ele pede antes de ouvir a voz do nosso Salvador. Gente, que afronta ter uma igreja em cima desse templo. A única coisa que não podia ter em cima desse monte era um templo. Constrói qualquer coisa, constrói um asilo, constrói um hospital, constrói qualquer coisa. A única coisa que não podia ter ali é um templo. Porque foi o único lugar que Jesus falou assim, não vai construir nada para mim aqui. Não é lugar de ficar aqui. Aqui de você vir, ser cheio do Espírito Santo e descer de novo. Isso é um lembrete para nós. É um lembrete para nós não tornarmos a congregação dos discípulos como um lugar exclusivo da graça de Deus. De novo, eu sou apaixonado pela igreja e pela comunhão dos santos. Percebam, gente, a cada domingo a gente vive um pedacinho do céu. Isso daqui é um pedacinho do céu. Se você não consegue amar a igreja e a reunião dos santos, eu sei lá se você quer ir para o céu. Porque no céu a gente vai fazer tudo que a gente faz aqui domingo após domingo. A gente vai se reunir, a gente vai se alegrar, a gente vai adorar a Deus, a gente vai ter Jesus face a face. Gente, a igreja é maravilhosa. Não entenda esse
contrário, achando que a palavra é contra a igreja. Pelo contrário, aqui é o melhor lugar do mundo. É bom estarmos aqui. Mas a questão é que aqui não é lugar permanente. O Senhor nos manda, em nome de Jesus, ouça, meu filho amado, e desça do monte. Você precisa levar o evangelho para quem faz parte da sua vida. A igreja de Itatiba precisa, lá em Itatiba, perceber que existem na região de Itatiba necessidades que a igreja pode cumprir. A igreja de Indaiatuba precisa perceber que no bairro onde ela está inserida, as pessoas precisam sentir e ver a luz de ter uma igreja cristã no meio dela. É isso que é a missão. Nós precisamos lembrar o nosso coração todos os dias de que aqui não é a nossa tenda, aqui não é o nosso tabernáculo, aqui não é o nosso templo físico. Mas isso não é o fim da história. Porque Apocalipse capítulo 21 nós temos uma promessa. Uma promessa dada pelo próprio Jesus, de que a presença dele desceria do céu novamente, não vazia. E eu vi, diz João, a cidade santa, a Jerusalém celestial, que descia do céu, adornada como uma noiva para o casamento. Então eu ouvi uma voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, porque com eles eu vou habitar. O sonho do coração de Pedro há de ser cumprido, não naquele monte. O sonho do coração de Pedro há de ser cumprido na glória. O sonho do meu e do seu coração de habitarmos com Cristo há de ser cumprido. Nós só não podemos inverter a ordem. Antes desse sonho ser cumprido e habitarmos para sempre com o Senhor, nós precisamos ir e levar a luz para aqueles que precisam. Nós precisamos descer do monte, igreja. Eu quero te dar alguns minutos para que você faça uma oração muito sincera com o Pai. Talvez você seja um daqueles que querem habitar no monte. Talvez a palavra confrontou o seu coração nessa manhã e você foi despido diante de Deus de toda a vaidade do seu coração e você percebeu que você tem uma propensão a evitar o mundo. Eu quero te dar um momento para que você, diante de Deus, diga o seguinte: Senhor, seja feita a tua vontade. Se o Senhor me manda descer desse monte, eu vou descer desse monte. Mas eu não vou descer desse monte sem que o Senhor desça comigo. Eu não vou sair dessa porta quando acabar o culto sem que a tua presença vá comigo. Se é para eu ser esvaziado lá fora, que o Senhor me encha aqui, porque não dá para eu ser esvaziado de mim mesmo. Eu não tenho nada para oferecer do mundo. Peça ao Senhor que Ele te encha da sua glória agora. Peça ao Senhor que Ele demonstre o que Ele demonstrou no monte do Senhor. Ele vai fazer isso. E nós seremos cheios da glória de Deus para sermos esvaziados pelo mundo. Curve sua cabeça e fale com seu Pai que está no céu. De monte celestial que é a igreja. Entrou no nosso coração, nos dando a verdade do que precisamos. Já nos louvores a tua palavra ecoou através da nossa própria boca. Quando dissemos de coração sincero que nós só temos a ti, Pai. A tua palavra nos confrontou, demonstrando que tu, Jesus Cristo, és o Filho amado, a quem precisamos ouvir. E confrontados com essa verdade, nós reconhecemos que não poucas as vezes nós damos ouvido para a nossa própria natureza, damos ouvido para a sociedade, nós damos ouvido para outras instituições, nós damos ouvidos para outras pessoas, para outras ideias, para outras ideologias. Essas ideologias visam
tão somente nos tirar da missão que o Senhor nos deu. Essas vozes visam calar a tua voz, que é a única que precisamos ouvir. Mas hoje nós nos achegamos a Jerusalém Celestial, hoje nós nos achegamos ao Monte Santo do Senhor. E o Senhor revelou a tua glória para nós através da tua palavra. A tua luz brilhou em nosso coração, Senhor, e nós fomos cheios de toda espécie de bênçãos que possa vir das mãos do Senhor. Alguns aqui foram cheios de alegria, outros aqui foram cheios de ânimo e capacitação, outros aqui foram cheios de toda a palavra de conhecimento e de sabedoria, alguns aqui foram cheios do seu poder para mudar as estruturas e subverter tudo que está contaminado pelo pecado. Senhor, nós saímos daqui nesta manhã cheios de tudo que o Senhor tem para nos dar. Do nosso próprio coração, não há dúvida que gostaríamos de ficar aqui para sempre, Senhor. Mas nós queremos a tua voz, que nos manda descer do monte, que nos manda viver o evangelho no mundo caído, que nos manda sair e terminar o domingo e adentrar a segunda-feira, a nossa rotina cotidiana, a nossa liturgia ordinária de vida. A tua palavra nos manda acordarmos amanhã com o som do despertador, prontos para sermos esvaziados por aqueles que precisam. A tua palavra nos impede de morarmos aqui, porque, Senhor, a nossa pátria não é aqui, o nosso lugar fixo não é aqui. Nós não somos um povo que chegou aonde precisa, nós somos ainda peregrinos. E nessa peregrinação somos chamados a falar do teu evangelho e a levar a tua glória para as outras pessoas. E sermos luz para as nações e para as pessoas que nos cercam. Sem a tua presença, sem o teu Espírito Santo agindo em nós, nós não iremos fazer isso. Com a tua presença, desceremos desse monte. Com a tua presença, nós libertaremos os cativos, curaremos os enfermos, expulsaremos os demônios, libertaremos os cativos e presos pelo pecado, porque o teu Espírito Santo vai conosco. Faça isso em nós. Ao mesmo tempo que nós pedimos que o Senhor continue, domingo após domingo, fazendo ecoar a sua voz, aonde estiver povo seu na face da terra, que nós possamos juntos, com todo o amor, com todo o zelo, nos reunirmos, domingo após domingo, para sermos cheios do teu Espírito novamente, para nos reunirmos para contemplar a tua glória. Faça isso em nós, Jesus, até que um dia, até aquele santo dia, onde não mais precisaremos nos despedir. Até aquele dia onde não seremos mais enviados, mas seremos sim reunidos. Pessoas de todas as partes do mundo, de todas as épocas, todas as tribos, povos, línguas e nações diante de ti. Reunidos para contemplar a tua glória eternamente. Até esse dia, nos sustente na tua graça e no teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Igreja de Cristo, eu quero convidar vocês a ficarem em pé nesse momento, porque esse é um momento muito importante da liturgia cristã. Esse é o momento onde a palavra é concretizada e nós somos enviados. Então eu peço para que num ato simbólico, para que também o nosso corpo entenda a mensagem, você estenda suas mãos, feche seus olhos e receba a bênção do Senhor, que te envia agora para debaixo do monte. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, o ressurreto Jesus Cristo, que o amor, a consolação, o cuidado e o poder do Espírito Santo nos encha completamente nessa manhã e que sejamos enviados por ti para sermos vasos teus nesse mundo, hoje e até que o Senhor retorne. Amém, amém. Deus seja louvado e um bom domingo a todos vocês em nome de Jesus.